Olá, meus alunos da turma 800 de língua portuguesa. Estamos aí iniciando, mais uma semana de aula e entrando aí no mês de outubro, como eu já conversei com vocês lá em produção textual, o mês das crianças. Hoje é a nossa aula do dia 7 de outubro. E nós vamos estar falando um pouquinho do nosso capítulo 13, iniciando e finalizando o nosso capítulo 13 do livro 3 de português de vocês. Mas antes disso, segura aí. Eu trouxe para vocês o seguinte: ser criança. Ser criança é deixar a vida lhe proporcionar a alegria de viver. Ser criança é olhar o hoje. Vou até consertar aqui, ó. Olhar o hoje e sonhar com o amanhã. Esquecendo ontem, não é isso? Seja uma eterna criança. Com carinho aqui da professora de vocês. E aí, no nosso capítulo de hoje, nosso capítulo 13, nós vamos estar falando sobre o respeito não tem idade. Lembrando que acho que foi no dia 2 de outubro, dia 1º, começaram a lançar nas redes sociais falando sobre o dia do idoso, respeitar o idoso. Mas a gente entende também o seguinte, que lembrar só dessa data, nesse dia, não é muito importante. O importante é o quê? É a gente lembrarmos todos os dias dessa palavrinha tão importante, que é respeitar. Não é? A gente, com respeito, a gente consegue muitas coisas. Então, lembrem-se que antes da gente criticar, da gente excluir, da gente bloquear, da gente ofender até mesmo, nós temos que lembrar de respeitar. Então, o respeito, o meu respeito acaba quando o quê? O seu não vem para mim também. Então, quando ambos se respeitam, aí tudo flui da melhor forma possível. Então, hoje, além de a gente já estar entrando aí na semana do Dia das Crianças, que a criança é aquela eterna, que fica dentro da gente, principalmente no idoso, que foi avançando a idade e agora se torna uma criança novamente. Tem idoso que é teimoso, malcriado, não é? Igual criança. E que aí os pais passam a ser os filhos, passam a ser os pais, para poder estar controlando toda essa nova etapa da vida de um idoso. Mesmo? Então vamos lá. Então o nosso capítulo 13, ele começa com esse tema. Respeito não tem idade. E vamos acompanhar isso aí no nosso livro. Peguem um livro de português de vocês, abram já na página 54 e vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Vamos lá? Então, respeito não tem idade. Vamos ver aqui um pouquinho. Eu só vou aumentar aqui para vocês terem noção do que eu estou falando, não é isso? Então, aqui, ó. Então, nós temos aí o nosso capítulo 13. Os textos a seguir são de banner, não é? Postados nas redes sociais do Conselho Nacional da Justiça, instituição pública criada para aperfeiçoar a atuação do poder judiciário brasileiro, fiscalizando suas ações. Então, nós temos aqui, olha, veja bem, vou trazer aqui para vocês, ó, os banners para o respeito não tem idade, melhore a qualidade de vida dos idosos, direito dos idosos, Então, o nosso livro está trazendo isso aí e traz umas perguntas para a gente refletir. Deixa eu só postar aqui mais um pouquinho. E ele traz o que para a gente? Eu vou pegar o meu aqui, que fica mais fácil para mim. Agora responda as questões a seguir. Os dois banners apresentam a linguagem verbal e linguagem não verbal, que a gente já sabe, que é a linguagem onde tem figuras, imagem e tem escritas, não é isso? Então, essas linguagens são usadas para fazer referência a quê? Ao nosso tema aí, não é isso? As imagens e as escritas, no caso aí do respeito. A que público se destinam as mensagens? A todos. A gente não tem aí discriminação, a gente tem aí tanto criança como jovens, adultos, idosos, todos têm que ter respeito um pelo outro, como eu já disse no início da nossa aula. Observe atentamente os desenhos dos banners. Que imagem ele transmite sobre pessoas idosas? Ele está mostrando as pessoas assim até alegres, não é isso? Essas duas aqui, olha, sorrindo. Outro aqui, apesar de estar com bengalinha, mas está
né, feliz. Então vamos lá. Texto em cena. O texto a seguir foi publicado pela Agência de Notícias do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e apresenta dados em uma pesquisa sobre características etárias da população brasileira. Então, nós temos aqui a imagem, que é essa aqui, olha. Estou mostrando aqui para vocês. Número de idosos cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30 milhões em 2017. Então, aqui tem o texto que vocês já leram e vamos às respostas que já estavam no roteiro de vocês para vocês fazerem essas páginas. Então, vamos lá. Muito bem. Então, vou sair daqui de cena um pouquinho, que eu quero é chamar a atenção para vocês sobre o nosso livro. Isso sim, né? Estou vindo para cá, diminuir aqui um pouquinho. Então, vamos aqui entender um pouquinho sobre o nosso livro, tá? Então, fiquem aí. Então, nós temos no título da notícia, um mesmo dado é apresentado a partir de duas referências numéricas distintas. O que cada uma delas expressa? Bom, o título vai afirmar que em 5 anos o número de idosos cresceu na população brasileira. Então, ele está perguntando, no título da notícia, um mesmo dado é apresentado a partir de duas referências numéricas. E aí ele diz, cresceu na população brasileira, e esse dado é apresentado tanto por um índice estatístico de 18%, quanto por um número absoluto de mais de 30 milhões. Ainda fala do país em 2017. Questão 2. Qual foi o aumento real da população de idosos no Brasil entre 2012 e 2017? Foi em torno de 4,8 milhões de pessoas, passando de 25,4 para 30,2 milhões de indivíduos. Questão 3. O texto, ao tratar do aumento do número de idosos na sociedade brasileira, apresenta informações mais detalhadas sobre esse dado. Que especificações são essas? Então, o texto aí, ele vai apresentar especificações por sexo. Então, ao afirmar que o número de mulheres idosas é maior que o de homens idosos. Questão 4. Releia no terceiro parágrafo o comentário de Maria Lúcia Vieira, gerente da PNAD, e continua. Letra A. Segundo a especialista, que fatores promovem o aumento da idade da população? O envelhecimento da população deve ser o aumento aí da expectativa de vida, não é? O que isso resulta, gente? É o resultado de melhores condições de vida e saúde e a diminuição da taxa de fecundidade. B. Que transformações sociais podem explicar os fatores identificados pela gerente da pesquisa? Bom, o aumento aí da expectativa de vida está diretamente ligado à qualidade de vida da população e avanços na medicina e ao acesso e serviços de saúde. Na próxima página, página 57. Observe os verbos destacados no trecho reproduzido a seguir. Em 2012, a população, estamos aqui, com 60 anos ou mais, era de 25,4 milhões. Os 4,8 milhões de novos idosos em 5 anos corresponde a um acréscimo de 18% desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais representativo no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo todo, vem se observando essa tendência de envelhecimento da população nos últimos anos. Ela decorre tanto do aumento da expectativa de vida, pela melhoria nas condições de saúde, quanto pela questão da taxa de fecundidade, pois o número médio de filhos por mulher vem caindo. Letra A. Qual é o significado desses verbos no contexto? Então, corresponder significa aqui, está em correlação. Já decorrer significa derivar, originar-se. Letra B.
porque eles aparecem respectivamente na terceira pessoa do plural e na terceira do singular. Por quê, gente? Corresponder aparece na terceira pessoa do plural porque faz concordância com o seu sujeito, os 4,8 milhões de novos idosos. E já decorrer está na terceira pessoa do singular porque a concordância se dá com ela, que tem como referente o termo essa tendência. Letra C. Para esses verbos, aparecem complementos necessários? Sim. E quais são? Junto de corresponder, aparece o complemento a um acréscimo de 18% desse grupo etário. No caso de decorrer, o complemento é tanto de aumento da expectativa de vida para melhoria nas condições de saúde, quanto pela questão da taxa de fecundidade. E nos casos apresentados, os complementos vêm o quê? Introduzidos por preposição a, de, respectivamente. A letra D. Há no segundo fragmento um problema sintático na redação, no emprego de uma preposição relacionada ao complemento de um verbo. Qual é esse problema? Então, o problema é o complemento do verbo decorrer. Ela decorre tanto do aumento da expectativa de vida pela melhoria nas condições de saúde, quanto pela questão da taxa de fecundidade. Então, nesse caso, a segunda preposição deveria ser também de e não por. Algo decorrer de algo, quanto da questão da taxa. E aí vamos para a página 58, que é a nossa última página da aula de hoje. Vem assim. O gráfico reproduzido a seguir acompanha a notícia original. Letra A. Quais são as faixas etárias que possuem o maior e o menor índice populacional entre as mulheres no Brasil? Então, nós temos aí, o maior índice está na faixa entre 35 e 39 anos e a menor entre 75 e 79 anos, as mulheres. Já os homens, o maior está na faixa entre 15 e 19 anos e o menor está entre maiores de 75 anos. Letra B. Nesse tipo de pesquisa, além de apresentar um perfil mais detalhado da população, qual é a importância de se relacionar a idade com o sexo das pessoas? Então, aí vem explicando o seguinte. A idade define muito de nossa vida social. Então, no caso, o estudo, a entrada e saída do mercado de trabalho, padrões de consumo e outras questões. 7. Em 12 de julho de 2017, foi assinada a Lei nº 13.466, que alterou o Estatuto do Idoso. Em que o Estatuto foi alterado? Então, foram criadas aí duas categorias de idosos, de 60 a 80 anos, com algumas prioridades, e de mais de 80 anos com prioridades especiais. Então, aí a alteração, ela supõe que os idosos acima de 80 anos são mais vulneráveis e de saúde mais fragilizada em relação aos idosos entre 60 e 80 anos de idade. Beleza? Próxima aula, não percam aí. Amanhã a gente vai estar falando de regência verbal. Matéria bem tranquila, bem facinha. Então, fiquem aí com Deus e até amanhã. Beijos.